Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O episódio de hoje é a parte 2 do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Se você não ouviu a parte 1, corre no último episódio para ouvir, antes de ouvir esse aqui. Quem apresenta esse episódio é a Cecília, que me mandou um áudio lindo. Cecília, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, gente, meu nome é Cecília Lopes, tenho 9 anos, moro em Recife e hoje a Denise vai continuar a história O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Espero que vocês gostem. Frequentemente, os turistas vinham ver a interessante casa antiga do professor. As crianças geralmente ficavam fora do caminho, mas uma manhã, alguns dias depois, elas simplesmente não conseguiam evitá-los. Aqui, vamos nos esconder no quarto do guarda-roupa, disse Susana. Mas uma vez dentro do quarto, eles ouviram vozes do lado de fora da porta. Rápido, disse Pedro, e abriu o guarda-roupa. Todos eles se amontoaram dentro e de repente se viram cercados por árvores cobertas de neve. Oh, nós entramos na floresta de Lúcia, disse Pedro. Ele se virou imediatamente para ela. Sinto muito por não ter acreditado em você, Lu. Tudo bem, ela disse. Vamos ver o Sr. Túminos. Ele é o bom fauno de quem falei. Então, cada um pegando emprestado um casaco de pele, eles partiram. Mas na caverna do fauno, uma terrível surpresa os esperava. A porta havia sido arrancada das dobradiças e tudo estava quebrado no chão. Pregado no tapete, havia um bilhete. Dizia que o Sr. Túminos fora preso por alta traição contra a rainha de Nárnia. Ela não é uma rainha de verdade, exclamou Lúcia. Ela é uma feiticeira horrível e todo o povo da floresta a odeia. Devemos tentar resgatá-lo. Olha! Susana gritou de repente. Há algo entre as árvores. O rosto peludo e bigodudo de um castor encarou as crianças. Vocês são os filhos de Adão e as filhas de Eva? Sussurrou. E para mostrar que era um amigo, o castor sacou o lenço que Lúcia havia dado ao Sr. Túminos. Coitado, ele disse que se alguma coisa acontecesse com ele, eu deveria encontrá-los aqui, disse o castor. Em seguida acrescentou. Aslan está em movimento. Nenhuma das crianças sabia quem era Aslan, mas ao ouvir seu nome, cada uma delas sentiu algo pular dentro de si. Pedro se sentiu corajoso e aventureiro. Susana se sentiu como se uma bela música tivesse acabado de tocar. E Lúcia teve a sensação que você tem no início do verão. Mas Edmundo sentiu apenas um horror misterioso. E quanto ao Sr. Túminos, disse Lúcia. Onde ele está? Shhh, não aqui, disse o castor. Devo levá-los para onde possamos ter uma conversa de forma segura. Então todos eles correram atrás de seu novo amigo e logo chegaram a um grande rio congelado. Uma represa havia sido construída sobre ele e no topo da represa havia uma pequena casa. Mas Edmundo também notou 2 pequenas colinas à distância e teve certeza de que o palácio da feiticeira branca ficava entre elas. A senhora Castor estava esperando por eles e logo as crianças estavam sentadas em volta de uma mesa comendo peixe fresco e batatas cozidas com bastante manteiga. E agora, disse o senhor Castor quando todos terminaram de comer, podemos pôr mãos à obra. Em primeiro lugar, o senhor Túminos foi levado para a casa da rainha e transformado em pedra. Não há nada que qualquer um de nós possa fazer sozinho. Mas agora que Aslan está em movimento... Ah, sim! Conte-nos sobre Aslan! Todos eles gritaram. Aslan? Ora, ele é o rei, disse o castor. Ele é o grande leão e o senhor de toda a floresta. Mas não está sempre aqui, você entende? Agora, chegou a nós a notícia de que ele voltou para Nárnia e vocês devem encontrá-lo amanhã na mesa de pedra. Ele vai acabar com a feiticeira branca. Pois há um velho ditado que diz que quando Aslan retornar e 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva se sentarem nos 4 tronos de Cair Paravel, então será o fim, não apenas do inverno eterno da feiticeira, mas de sua vida. É por isso que ela quer levar todos vocês para o castelo dela, onde ela pode transformá-los em pedra e assim governar Nárnia para sempre. Houve um momento de silêncio após a última observação do Sr. Castor. E então Lúcia disse de repente, onde está Edmundo? Todos correram para a porta e olharam para fora. A neve caía densa e constantemente, mas Edmundo não estava à vista. Ele deve ter ido até a feiticeira branca,
disse o senhor Castor severamente. Eu bem que notei que ele parecia estar sob o encantamento dela. Devemos ir para a mesa de pedra imediatamente, antes que a feiticeira nos pegue. Não há um momento a perder. Edmundo estava de fato indo para a casa da feiticeira branca. Depois de uma caminhada longa e terrivelmente fria por montes de neve e gelo, ele finalmente chegou lá. Os portões de ferro estavam escancarados e ele caminhou cautelosamente por um pátio cheio de estátuas de pedra. Do outro lado da soleira estava um grande lobo. O lobo se levantou com os pelos eriçados nas costas e rosnou. Quem está aí? Por favor, senhor, disse Edmundo tremendo. Eu sou o garoto que sua majestade encontrou na floresta outro dia. O lobo desapareceu dentro da casa e Edmundo seguiu. Como você ousa vir sozinho? Gritou a feiticeira com uma voz terrível. Eu trouxe os outros para bem perto, majestade, gaguejou Edmundo. Eles estão com o senhor e a senhora Castor? Um sorriso cruel surgiu no rosto da feiticeira, até que Edmundo contou a ela tudo o que tinha ouvido antes de deixar a casa dos castores. O quê? Aslan? Exclamou a rainha e bateu palmas. Instantaneamente, o anão apareceu. Prepare nosso trenó, ela ordenou. Enquanto isso, o senhor e a senhora Castor conduziam as crianças ao longo da margem do rio. Finalmente, quando Lúcia estava tão cansada que quase dormia em pé, eles chegaram a uma pequena caverna onde poderiam passar a noite. Eles acordaram com o som de sinos tocando. O senhor Castor saiu para fora da caverna como um raio. Então as crianças o ouviram gritar. Está tudo bem, podem sair, pessoal, não é ela. Todos eles subiram a encosta íngreme. Lá em seu trenó estava o Papai Noel, grande e alegre. Finalmente cheguei, ho, 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 disse ele. A feiticeira branca me manteve fora por um longo tempo, mas sua magia está enfraquecendo. Aslan está em movimento. E agora é hora de seus presentes, ele sorriu. Senhora Castor, uma nova máquina de costura está esperando pela senhora em casa. E, senhor Castor, você encontrará uma nova represa pronta. As amáveis criaturas ficaram tão satisfeitas que mal conseguiam falar. Então o Papai Noel deu a Pedro uma espada e um escudo magníficos. Para Susana havia um arco e uma sacola com flechas e um pequeno berrante. Por último, ele deu a Lúcia uma garrafa de cristal transparente e uma pequena adaga. Nesta garrafa, ele disse, há um licor feito de suco das flores de fogo. Se você ou algum de seus amigos estiver ferido, algumas gotas disso irão restaurá-los. Então ele gritou, ho, 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 Feliz Natal! Viva o verdadeiro rei! E sumiu de vista. É hora de nós também seguirmos em frente, disse o senhor Castor. Enquanto isso, Edmundo estava passando por um momento terrível. Quando ele pediu manjar turco à feiticeira branca, ela simplesmente disse, silêncio, idiota! E enquanto eles avançavam pela escuridão, ele se sentiu mais frio e miserável do que nunca em sua vida. Agora não parecia que ela pretendia fazer dele um rei, e ele desejava estar com os outros. Por fim, chegou a manhã, e eles estavam viajando à luz do dia. De repente, a feiticeira parou o trenó. Perto dali havia uma festa alegre, celebrando o retorno do Papai Noel. Furiosa, a feiticeira os transformou em pedra, e Edmundo, pela primeira vez, sentiu pena de alguém, além de si mesmo. Enquanto corriam novamente, Edmundo notou que ele estava sentindo muito menos frio. Logo, manchas verdes começaram a aparecer através da neve. O trenó parou gradualmente e a feiticeira ordenou que eles o deixassem para trás e andassem. Quando Edmundo ouviu os pássaros cantando, seu coração disparou, pois percebeu que o inverno cruel da feiticeira estava acabando. A quilômetros de distância, as outras crianças caminhavam para o que parecia ser um sonho delicioso, através da luz do sol quente, em matagais verdes e clareiras cobertas de musgo. Não falta muito agora, disse o senhor Castor, e começou a conduzi-los colina acima. No topo da colina estava a mesa de pedra, e nas proximidades todos os tipos de criaturas maravilhosas estavam reunidas em torno do próprio Aslan. Centauros e unicórnios, ninfas da floresta e duendes da água, renas e grandes pássaros. As crianças mal podiam olhar nos olhos reais e solenes do leão, pois ele era bondoso e terrível ao mesmo tempo. Finalmente, Pedro deu um passo à frente e disse,
Nós viemos, Aslan. Bem-vindo, Pedro, filho de Adão, disse Aslan. Bem-vindos, Susana e Lúcia, filhas de Eva. Bem-vindos, senhor Castor e senhora Castor. Sua voz era profunda e rica. Mas onde está o quarto? Ele os traiu e se juntou à feiticeira branca, disse o senhor Castor. Por favor, Aslan, algo pode ser feito para salvar Edmundo, disse Lúcia. Tudo será feito, disse Aslan. Então ele disse a Pedro, venha, filho de Adão, e eu lhe mostrarei o castelo de Cair Paravel, pois você é o primogênito e será o grande rei de Nárnia, reinando sobre todos os outros. Abaixo deles, a luz do entardecer, onde Nárnia encontrava o mar, o castelo brilhava como uma grande estrela. De repente, um barulho quebrou o silêncio. É o berrante de sua irmã, disse Aslan. Correndo em direção ao som, Pedro viu criaturas se espalhando em todas as direções. Então ele viu Susana pular em uma árvore, seguida por um enorme lobo cinza, vociferando e rosnando a seus pés. Pedro não se sentiu muito corajoso, mas correu direto para o lobo e apontou um golpe de sua espada para a lateral do corpo do lobo. Rápido como um raio, o lobo se voltou contra ele. Depois de uma luta curta e difícil, Pedro conseguiu enfiar sua espada no coração do lobo. Um momento depois, o lobo estava morto. Rápido, gritou Aslan. Centauros, águias, eu vejo outro lobo. Ele voltará para sua dona. Agora é sua chance de encontrar a feiticeira e resgatar o quarto filho de Adão. Instantaneamente, uma dúzia das criaturas mais rápidas do bosque desapareceram na escuridão crescente. Pedro, trêmulo, limpou a espada na grama. Dê-me a espada e ajoelhe-se, filho de Adão, disse Aslan. Então Aslan o atingiu com a parte plana da lâmina e disse, levante-se, senhor Pedro, afugentador de lobo. Depois que Edmundo foi forçado a andar mais longe do que ele pensava ser possível, a feiticeira finalmente parou em um vale escuro. Naquele momento, um lobo correu até eles, rosnando. Eles estão todos na mesa de pedra. Eles mataram meu capitão. Fugir! Fugir! Não, disse a feiticeira. Convoque todo o nosso povo. Chame os gigantes, os espíritos malignos, os ogros e os lobisomens. Vamos lutar. Edmundo foi forçado a ficar de pé pelo anão e então amarrado a uma árvore. A feiticeira murmurou. 4 tronos em Cair Paravel. Mas como seria se apenas 3 fossem preenchidos? Edmundo ouviu o som terrível de uma faca sendo afiada. Então, de repente, houve um rufar de cascos e bater de asas e Edmundo foi desamarrado da árvore. Braços fortes o envolveram e vozes gentis diziam: fique firme agora. E quem está com a feiticeira? Quer dizer que ela escapou? Pois, para a surpresa deles, a feiticeira havia desaparecido. Mas nesse exato momento, Edmundo desmaiou. Todas as criaturas partiram de volta para a mesa de pedra, carregando Edmundo desmaiado com eles. Quando as outras crianças acordaram na manhã seguinte, viram Aslan e Edmundo caminhando juntos. Ninguém sabia o que Aslan disse a Edmundo, mas foi uma conversa que ele nunca esqueceu. À medida que os outros se aproximaram, Edmundo apertou a mão de cada um deles e disse: sinto muito. E todos disseram: tá tudo bem. Então um leopardo aproximou-se de Aslan e disse-lhe que havia uma mensagem do inimigo. No topo da colina veio o anão da feiticeira. A rainha de Nárnia deseja vir e falar com você, anunciou ele. Diga à sua senhora que eu lhe concedo salvo-conduto, mas ela deve deixar sua varinha para trás naquele grande carvalho, respondeu Aslan. Alguns minutos depois, a feiticeira branca estava diante de Aslan. Você tem um traidor aí, Aslan, disse ela. Todos sabiam que ela se referia a Edmundo. E a magia profunda diz que para cada traição eu tenho direito a uma morte. Caso contrário, Nárnia perecerá no fogo e na água. É verdade, disse Aslan solenemente. Então ele e a feiticeira se afastaram dos outros e conversaram, o rosto dourado do leão ao lado do rosto pálido da feiticeira. Foi um momento terrível para todos, esperando e conjecturando. Por fim, a feiticeira saiu com uma expressão de alegria feroz em seu rosto. Assim que ela saiu, Aslan disse:
Devemos sair daqui. Então todos eles partiram, e enquanto caminhavam, Aslan delineou a Pedro os planos para a batalha. Naquela noite, eles acamparam em um vale, mas depois que todos foram dormir, Susana e Lúcia ficaram acordadas, conversando no escuro, pois Aslan parecia triste a noite toda. Veja, Susana disse de repente, e eles viram o grande leão caminhando para a floresta. Silenciosamente, ambos se levantaram e o seguiram. Em uma clareira enluarada, ele se virou para eles. Caro Aslan, onde quer que você esteja indo, podemos ir com você? As meninas imploraram a ele. Sim, ele respondeu. Eu ficaria feliz com sua companhia esta noite, se você prometer parar quando eu disser. Logo, eles se viram subindo a encosta da colina, onde ficava a mesa de pedra. À beira das árvores, Aslan parou e disse: Crianças, vocês devem me deixar ir sozinho. E aconteça o que acontecer, não se deixem ver. Adeus. As meninas choraram amargamente e se abraçaram a ele por um momento. Uma grande multidão de criaturas malignas estava de pé ao redor da mesa de pedra, e no meio delas estava a própria feiticeira. O tolo veio, ela disse. Amarrem-o rapidamente. Gritando e zombando, eles amarraram o leão com cordas apertadas. Foram necessários todos os esforços para erguê-lo sobre a mesa. Susana e Lúcia esperaram que Aslan rugisse e atacasse seus inimigos, mas ele não o fez, e elas perceberam com horror que ele estava se sacrificando por Edmundo. A feiticeira levantou sua faca de pedra com uma risada cruel. Quando ela atacou, as meninas não suportaram olhar e cobriram os olhos. Por alguns momentos as meninas estiveram em perigo, pois com gritos selvagens as criaturas vis vieram varrendo o topo da colina até desaparecerem na floresta. Lúcia e Susana se esgueiraram para o topo aberto da colina. Elas se ajoelharam soluçando na grama molhada e beijaram o rosto frio e inerte de Aslan. Durante toda a noite, elas o velaram. Então, enquanto observavam o nascer do sol, ouviram um grande estalo e um barulho ensurdecedor atrás delas. A mesa de pedra foi quebrada em duas, e Aslan se foi. Ah! Será mais mágica? Gritou Susana. Sim, disse uma grande voz atrás de suas costas. Lá, maior do que nunca, estava o próprio Aslan. Ah! Então, você não está morto, querido Aslan? Disse Lúcia. Ele abaixou sua cabeça dourada e lambeu a testa dela, e as duas garotas se jogaram sobre ele. Vejam, ele disse a elas. Há uma magia ainda mais antiga do que a magia profunda. Ela diz que se uma vítima inocente fosse morta em vez de um traidor, a mesa de pedra se quebraria e a morte começaria a funcionar ao contrário. Ah, crianças, eu sinto minha força voltando para mim. E ele rugiu. Rá! Então Aslan disse a Lúcia e Susana para subirem suas costas, pois eles tinham um longo caminho a percorrer. Eles correram através de pomares, de cerejeiras brancas como a neve, passando por cachoeiras barulhentas e descendo para vales selvagens. Era quase meio-dia quando chegaram no castelo da feiticeira. Aslan deu um salto, voando direto por cima da muralha do castelo, e Susana e Lúcia caíram suavemente de suas costas no meio de um pátio de estátuas. Então Aslan saltou para a frente de um leão de pedra e soprou sobre ele. Uma rajada dourada percorreu suas costas de mármore, e à medida que a cor se espalhava, o leão balançava sua juba, e as pesadas dobras de pedra ondulavam em pelos vivos. Onde quer que ele fosse, Aslan dava vida às estátuas, e todo lugar ressoava com gritos e risadas. O melhor de tudo foi quando Lúcia encontrou o Sr. Túminos. Então o gigante Rumble-Buffin derrubou a parte da parede do castelo, e todos partiram para a batalha, para ajudar Pedro e os outros. Quando eles chegaram, havia estátuas espalhadas por todo o campo de batalha. A feiticeira claramente estava usando sua varinha. Com um rugido que sacudiu toda a Nárnia, Aslan se lançou sobre ela. A maior parte do inimigo foi morta na primeira investida, e quando o resto viu que a feiticeira estava morta, desistiram ou fugiram. Pedro parecia pálido e muito mais velho. Ele contou às meninas como Edmundo abriu caminho através de 3 ogros até a feiticeira e esmagou com sua espada a varinha dela. Mas ele estava gravemente ferido. Lembrando-se de seu precioso licor,
Lúcia derramou algumas gotas na boca de seu irmão. Em instantes ele foi curado e ali, no campo de batalha, Aslan fez dele um cavaleiro. No dia seguinte, todos eles marcharam para o leste, para cair para Vel. No grande salão, todo enfeitado com penas de pavão, Aslan solenemente coroou as crianças e as conduziu aos 4 tronos em meio a gritos de Viva o Rei Pedro! Viva a Rainha Susana! Viva o Rei Edmundo! Viva a Rainha Lúcia! Naquela noite houve uma grande festa, mas no meio de tudo isso, Aslan silenciosamente escapou. E quando os reis e rainhas perceberam que ele não estava lá, não disseram nada sobre isso. Pois como o Sr. Castor os havia avisado, Aslan estará indo e vindo. Ele é selvagem, você sabe, não como um leão domesticado. E assim os anos se passaram. Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia reinaram bem sobre Nárnia e foram amados por todos. Um dia, o Sr. Túminos lhes trouxe a notícia de que o cervo branco, que podia realizar desejos, havia sido visto na floresta ocidental. Então os 2 reis e as 2 rainhas partiram para uma caçada. Assim que eles entraram na floresta densa, a rainha Susana disse: "Que estranho, eu vejo uma árvore de ferro." E enquanto caminhavam em direção à árvore, as crianças de repente se lembraram de que era um poste de luz. Logo, para a surpresa de todos, eles estavam abrindo caminho não por galhos, mas por casacos. No momento seguinte, todos eles saíram de um armário para o quarto vazio. E não eram mais reis e rainhas, mas apenas Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, em suas roupas velhas. Era a mesma hora do dia em que todos haviam ido se esconder no guarda-roupa. E quando foram explicar ao professor por que faltavam 4 casacos de seu guarda-roupa, ele não lhes disse para não serem bobos, mas acreditou em toda a história. "Vocês não vão entrar em Nárnia de novo pelo guarda-roupa", disse ele. "Mas um dia vocês vão voltar. Uma vez rei ou rainha em Nárnia, sempre rei ou rainha em Nárnia." E esse é o fim da aventura do guarda-roupa. Mas se o professor estava certo, era apenas o começo das aventuras de Nárnia. E aí, gostaram da história? Essa foi a parte 2 do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, escrito por C.S. Lewis, numa versão bem resumida e ilustrada por Christian Birmingham e ainda não publicado no Brasil. Por isso eu traduzi especialmente para esse episódio. Mas se você já lê livro de capítulos, eu aconselho demais que você leia o livro original das Crônicas de Nárnia. São vários livros, que é muito legal, um clássico da literatura mundial. Quem encerra o episódio de hoje é a Ana Laura, que me mandou um áudio maravilhoso. Ana, muito obrigada pelo áudio lindo. Um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, sou Ana Laura. Tenho 4 anos, moro em Jacobina, Bahia. E hoje em Gomes vai ler o livro O Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Beijinho.